Cada um de nós tem uma visão e uma ideia, e um jeito e um ângulo de ver o acontecimento lá de Paracatu. Cada um fica abismado, né? E fica caçando motivo, caçando explicação, caçando um jeito de entender. Na visão evangélica, na visão católica, na visão do leigo, na visão espiritualista. E na visão espiritual, o que os mentores têm a dizer sobre esses fatos? O que é passado de mensagem para esse acontecimento aí? Acontecimento esse que tomou percussão quase global, né? Vamos dizer assim. Então você vê que não foi tão grande a coisa, pelo que já vem acontecendo em todo ponto da Terra, vem acontecendo isso aí. E a gente é capaz de propagar a coisa numa velocidade danada, e cada um tem um ponto de vista de julgar esse irmão, de condenar esse irmão, de justificar o que aconteceu. Em muitos pontos, que eu costumo analisar bem, e ouço bem os comentários e eu não tiro conclusão precipitada antes de consultar primeiro aquele que sabe mais do que eu. Então, para nós espiritualistas, a gente não assusta. Eu não estou assustado com esse fato e nem me pegou de surpresa. Porque se cada irmão aí observasse nas gravações e nos vídeos que as mensagens espirituais vêm sendo lançadas aqui, não é com a intuição de ter mérito na viralização em rede de computador, não. Mas lembrando que a minha casa é na prática da caridade, auxiliar os meus irmãos a encontrar caminho e resposta para muitos sofrimentos e obstáculos que temos que enfrentar na nossa vida. Talvez aqui você encontre algumas respostas que possa auxiliar e ajudar você. Lembrando que minha missão aqui não é virar o guru, o adivinho, aquele que prevê as coisas, não. Muito pelo contrário. É porque não precisa de ser adivinho para perceber que as nossas atitudes, e principalmente a maneira de você ver as coisas e criticar e julgar, é que faz a coisa acontecer. Então, meus irmãos, o momento que estamos vivendo agora é uma etapa da espiritualidade sobre essa guerra silenciosa que estamos passando, que está travando bem entre o bem e o mal. Para muitos é o Apocalipse, para muitos é a volta de Jesus, né? Para muitos está se cumprindo as profecias, e para mim não é bem um cumprimento, não é bem uma volta, não é bem isto, não. No meu ponto de vista, e pelas informações que me vêm, na inspiração que recebo dos espíritos mentores, não é? Eles sempre têm uma explicação lógica para esse tipo de acontecimento. E a explicação que eu recebo e que recebi dos meus irmãos espíritos é que nós, fundadores de casa religiosa, seja ela protestante, não importa qual é a ramificação ou edificação desta casa, mas o que se tem que prestar atenção, os espíritos pedem sempre para que tenhamos atenção principalmente sobre o lado doutrina. A doutrina da casa religiosa, a doutrina do irmão que dirige essa casa, dos irmãos que dirigem uma casa religiosa. Doutrina essa que muitas das vezes são criadas para manter o equilíbrio de dentro da casa. Não é? Nós criamos aí a nossa doutrina, mas pautada onde? Pautada onde? Eu acho que para criar uma doutrina, primeiro tem que ter como exemplo as doutrinas que o Mestre Jesus criou, que o Mestre Jesus adotou para nos mostrar, para doutrinar os seus apóstolos e seus adeptos, e principalmente os cristãos seguidores dos passos do Mestre. E todos nós queremos seguir os passos de Jesus, queremos seguir em direção às palavras do Senhor, cumprir com os ensinamentos que o Mestre nos ensinou, observando as leis. Mas só que
Quando você abre e você recebe um dom de abrir uma casa religiosa para receber os irmãos aflitos, para levar o consolo, a palavra, a pregação. E esse irmão vem buscar ali alívio para o sofrimento, para a sua alma, para a cura de sua alma, a libertação que ele busca em Jesus e em Deus. E às vezes somos nós esse soldado que indica esse caminho para esse irmão. E levamos esse irmão para casa e passamos a doutrinar esse irmão. E criamos ali os preceitos e as obrigações e os deveres como cristão. E quantos de nós pratica com toda sinceridade, com todos os pingos, o que Jesus, o Mestre, ensinou? Será que realmente aplicamos a doutrina do Mestre nas casas que dirigimos? Ou na função de pregador, de pastor, de obreiro, de pai de santo ou de zelador, seja qual área que Deus nos pôs para batalhar contra esse mal que está aí batendo na nossa porta? E que incessantemente essas guerras estão acontecendo e fragilizando cada vez mais o coração humano. Fragilizando cada vez mais o coração humano. Despedaçando lares e família, derramamento de sangue, choro, muitos acidentes domésticos nas estradas, na cidade, no campo. Enquanto estou falando, muita coisa está acontecendo. Muita coisa está acontecendo, muita coisa está sendo transformada, muita coisa está sendo mudada. E muita coisa está batendo aí na nossa porta para chamar a atenção. Sobre a real doutrina, sobre o real acontecimento de Paracatu. O porquê, a gente pergunta, que Deus permitiu assim, dentro de um terreno santo, sagrado. É um terreno santo, é uma terra santa, onde se deveria até tirar a sandália para entrar. Caramba, e o mal entrou ali. Começou lá na casa desse irmão, com a própria esposa, e foi terminar lá dentro da casa de oração e de culto. Para muitos, a lógica e a explicação, a gente ouve muito e fica um pouco entristecido por ver o quanto nós ainda somos ignorantes no entendimento do que se chama espiritualidade e desígnios de Deus na nossa vida e no nosso caminho, o que Ele quer que a gente mude, e o que Ele quer que nós vejamos com tudo isso, com todas essas tragédias acontecendo, o que tem que ser mudado em nós. Mas, no entanto, achamos ali um pretexto, uma desculpa, ou achamos ali um motivo do nosso ângulo e ponto de vista. E já começamos ali a desfiar esse novelo de querer acertar o que está acontecendo. Quando, na realidade, é tão simples e fácil de entender e ver com os olhos espirituais e não com os olhos carnais. Muitos dizem que é Deus buscando as almas boas, porque eles já cumpriram a sua tarefa. Estava lá em culto, estava lá em oração, já cumpriu a sua tarefa, foi chamado. Dizendo assim que Deus está buscando os bons da terra e deixando só os maus. Que a trombeta está soando e os justos estão indo embora. Não é? É a visão de muitos, é o pensamento de muitos. Mas eu vou contrariar um pouco esse pensamento e essa visão, para chamar para um ponto realista, para um ponto real, de onde ninguém percebeu ainda e nem a teve. Nós que lemos a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, e nos pautamos no ensinamento do Mestre Jesus, as palavras que Deus nos dá, a tarefa que Deus dá a cada um cumprir. Se abrimos aí a nossa casa religiosa de prece, de oração, é para receber irmãos sofredores, amparar os aflitos, levar o consolo e implorar a cura pelas mazelas do nosso corpo e de nossa alma. Mas, no entanto, hoje, as casas criam a doutrina pautada naquilo que você acha que é certo. E você cria a sua doutrina, cria o seu sistema, cria a sua escolha, cria a sua estrada e arrebanha aí esses irmãos e prega esse pode, esse não pode, e cria essa divisão toda. E sendo que a doutrina verdadeira de Jesus foi deixada de lado. A gente lê na Escritura Sagrada, nas palavras que o Mestre deixou escrito, uma passagem que eu chamo a atenção de todos nós, até a minha também eu chamo a atenção, para essas palavras, a gente prestasse bastante atenção
nesse provérbio bíblico que Jesus deixou escrito, onde um dos apóstolos perguntou a Jesus: se meu irmão pecar, se meu irmão errar contra mim, ou contra a minha casa, ou contra o meu povo, quantas vezes eu devo perdoá-lo? Todos conhecem essa palavra. Quantas vezes devo perdoá-lo? 1, 2, 3. Jesus respondeu: quantas vezes for necessário, infinitamente, muitas vezes, quantas vezes for necessário. Jesus já sabia que mesmo os mais perfeitos um dia ia tropeçar, que mesmo conhecendo todas essas palavras, iríamos errar. Por isso ele disse: quantas vezes for necessário. E muitas das vezes, se não somos merecedores, a própria providência divina se incumbe de dar a nós a resposta, de dar a nós a lei. E a lei de Deus, ela é justa, ela não falha com ninguém. Ela não falha com o culto, nem com o burro, nem com o inteligente, nem com o mais sábio, mas ela é reta. Então a lei dele se aplica nessas horas. De quantas vezes nós devemos perdoar, de quantas vezes nós devemos aceitar. Conduzir uma casa espiritual requer, muitas vezes, abdicar-se do próprio sentimento, dos nossos próprios sentimentos. Passar por cima de muitos sentimentos que a gente tem. Se o irmão erra com a doutrina que você criou, que você gerou: ó, meu irmão, minha casa não bebe, eu não aceito bebida. Ó, meu irmão, minha casa não tem prostituição, eu não aceito prostituição. Ó, meu irmão, minha casa não corta o cabelo, ou na minha casa não tem cabeludo, ou na minha casa usa saia, ou não usa saia. A gente cria tudo isso. E se aquele irmão não quer entrar na sua doutrina, ele não pode fazer parte do seu grupo. Ele é excluído. E a exclusão do mal e a exclusão da ajuda de quem precisa é que cria tudo isso que está acontecendo e fornecendo armas a esses espíritos obsessores a trabalhar no caminho de cada um de nós, virando um contra os outros e minando a nossa fé. Porque se fizéssemos uma comparação bem vulgar e bem simples para que possamos entender o acontecimento dos fatos lá de Paracatu, é só você analisar. Como você tem uma dor ou tem uma doença que precisa de ser tratada, você procura um hospital. E lá nesse hospital, eles te oferecem todo o amparo para te socorrer. Eles vão fazer um diagnóstico da sua doença e vão prescrever ali os remédios. E vão dar a você. E vão dar a você essa receita. Vão dar a você esse tratamento. Vão dar a você essa receita de como se curar. De como se livrar do mal. De como curar aquela doença. Então, se você segue às riscas o que o médico falou, as receitas que ele te deu, e seja coerente, você é curado. Você se livra dessa dor, se livra dessa doença, e pode deixar o hospital e retomar a sua vida. No entanto, se você, de novo, aquela doença te assolar, cabe a esse médico que você volta lá no médico. Ele dizer a você: olha, eu não posso tratar de você mais, porque você já foi tratado uma vez. Adoeceu porque você quis. Eu te avisei. Cabe a ele: não. O hospital está aberto para receber doente. E não expulsar. Então, muitas das vezes, nós criamos aí essas fatalidades para acontecer e baixamos a guarda. Nesse instante que você faz isso, você está sendo desmerecedor e perder aí o que Deus te deu. Porque na Bíblia está lá: daqueles que pouco têm, muito será cobrado. E daqueles que muito têm, mais será dado, né? Se pudesse entender bem essas parábolas que Jesus falou, é pelo simples fato de quem conhece a palavra de Jesus, os ensinamentos, a palavra do Senhor, assim dizendo, conhece o caminho, conhece a estrada, vai ser bem cobrado de nós, muito cobrado de nós, por já conhecermos essa estrada. E nos será dado cargo de confiança, e será cobrado o dobro e tirado, se você não exercer com fidelidade e justamente com amor ao seu próximo, aquele cargo que você foi designado. Não devemos escolher A, B ou C para que possa ser socorrida nossas preces. Somos injustos, somos incoerentes por demais, e o orgulho
é que está tomando conta dos nossos corações e as mágoas profundas que vão causando na nossa estrada os espinhos que temos que passar. E o mal está sempre nos observando, esperando o momento exato de você deixar essa fresta no seu coração aberta para que ele trabalhe. E no ele trabalhar, principalmente agora, nesse tempo, é que eu chamo a atenção de cada irmão, de cada irmã, que vamos limpar o nosso coração, o nosso pensamento, deixar as críticas de lado, a não ser que ela possa ajudar. Deixar o misticismo, o fanatismo religioso, mas seguir a doutrina que o Mestre ensinou. Perdoar quantas vezes for necessário. Abraçar o irmão que erra. Um abraço fraterno e amoroso. Porque o mal, ele afasta onde há caridade e amor. Mas onde há orgulho, vaidade, prejulgamento, são armas, são fraquezas humanas que esse mal usa para conseguir minar e entrar na sua vida e fazer de você o boneco, onde ele vai usar contra o seu semelhante, causando assim espanto, destruição, dor, guerras, choro, dizimação de famílias inteiras, lar destruído, famílias desinteiradas e dizimadas pelo orgulho, pela vaidade, que nós criamos. Ora, como nos livrar de tudo isso? É regenerar-se, é conhecer a si próprio antes de criticar, condenar. Se coloque na posição daquele que você julga. Se coloque na posição daquele que errou. Analise os fatos. O que tem por trás de tudo isso? Veja bem, não há nenhuma ação que não tenha tido uma outra reação. São as reações é que faz essas ações. Ou seja, aqui faz, aqui paga, aqui nós recebe. Independentemente da sua crença, da sua fé, porque ela já é o alvo principal desses nossos inimigos ocultos que estão à espreita, atingindo a todos nós. Começou lá atrás, nas histórias do passado, dentro do catolicismo, os padres, dentro da igreja evangélica, os pastores, dentro do espiritismo, seus dirigentes, padres acusados de heresias, pedofilia, pastores acusados de estupro, espiritismo também. Passamos por todas essas mazelas. E aí migramos da igreja católica para a evangélica. Encontramos assim esse irmão nesse erro. Então migramos da evangélica para o espiritismo. Aí encontramos esse caso e esse erro. Aí migramos para sermos simples fiéis. Aí encontramos esse irmão do Paracatu, que faz tudo isso acontecer. Esse mal faz tudo isso acontecer. Para minar a sua fé. Para que você, em qualquer ponto que pensar, você esteja amedrontado e com a guarda baixa de não crer que estará protegido contra os males. E realmente, a única proteção que temos contra o mal está em nós mesmos, dentro da nossa conduta, do nosso coração, e principalmente se adotarmos com sinceridade as doutrinas que o Mestre deixou. Perdoar quantas vezes for necessário. Cair quantas vezes e levantar quantas vezes pelo caminho a cada irmão. A vida é uma estrada. É uma estrada onde todos nós caminhamos. Cada um tem a sua estrada. Assim como todas as estradas e todas as vielas têm as suas sinalizações, a vida também tem as suas sinalizações, onde indica quando você prosseguir ou quando você parar, onde há curva, onde há descida, onde há barranco, onde há vento lateral, onde há curva, inclino para a esquerda ou inclino para a direita. E todos nós
às vezes, desobedecemos esses sinais que a vida dá. E a espiritualidade está aí, nos mostrando essa estrada e nos mostrando esses sinais. Que cabe a cada um de nós mudar. Porque a hora é esta. A guerra está aí, acontecendo debaixo dos nossos narizes, bem dentro de nós. Está aí nos mostrando a cada dia em que devemos que mudar. O que tem que ser transformado em você. Cada um de nós temos uma tarefa. Cada um de nós tem uma tarefa. Cada um de nós tem. Porque Deus tem na sua vida, de cada um de nós, uma obra. E como toda obra, é uma tarefa que Ele confia. Ele confia a você de ser pai, seja. Cumpra bem essa tarefa. Ele confiou a você de ser mãe, cumpra bem essa tarefa. Ele confiou a você de ser patrão, cumpra bem essa tarefa. De ser empregado, cumpra essa tarefa. E acima de tudo, amor, sinceridade, verdade, porque ela te liberta. O amor, ele é capaz de afastar todo o mal. É como a luz que você acende, onde afasta toda a treva. E todos que estão na treva buscam pela luz. Então seja a luz do caminho do seu próximo, sempre amando, sem distinção de raça, crença, cor ou religião. Que sejamos todos filhos de Deus.